Mateus, capítulo 27, versículo 48 em diante, que diz o seguinte, irmãos. Eu, terra, ao meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente, que o Evangelho de Lucas diz que está consumado, bradou novamente, Jesus entregou o seu Espírito. Amém? Poder se assentar, dando glória a Deus e aleluia, que somos pentecostais e damos totalmente liberdade ao amado e querido Espírito Santo. Amém? Meus queridos, o tema da mensagem de hoje é o abandono na cruz. Abandono. Uma palavra tão difícil, né, irmãos? De ser citada. Uma palavra que muitas das vezes nos machuca, nos fere, traz sentimentos de amargura. Faz a gente, quando ouve essa palavra, lembrarmos da nossa história, de algumas situações que a gente já passou na nossa vida. Porque, infelizmente, quantos já foram abandonados em algumas situações? Quantas pessoas foram abandonadas pelo seu cônjuge? Quantas pessoas foram abandonadas pelos seus pais? Quantas pessoas, infelizmente, foram abandonadas pelos seus filhos? Neste momento, no capítulo 28, vai narrar a maior dor que Jesus viveu aqui na terra. A maior dor que ele sentiu na cruz do Calvário. Muitos pensam que a maior dor que Jesus sentiu foi as mais de 400 chibatadas que ele levou em suas costas. Muitos dizem que a maior dor que Jesus sentiu foi a coroa de espinhos vis cravado em sua cabeça. Alguns pensam que a maior dor que Jesus vivenciou aqui na terra foi que suas mãos foram feridas por pregos e os seus pés também. Mas eu vos digo pela palavra do Senhor que a maior dor que sentiu Jesus na cruz do Calvário foi o abandono. O abandono. Quando Jesus falou aqui, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, nesse momento da cruz, ele não falou: meu Deus, por que me feriram nas minhas costas? Meu Deus, por que colocaram essa coroa de espinho em minha cabeça? Meu Deus, por que furaram os meus pés e as minhas mãos? Meu Deus, por que eu fui tão humilhado nessa terra? Não. Neste momento ele vai citar: meu Deus, por que me abandonaste? Porque essa palavra forte que Deus ministrou em meu coração, através desse sermão, ele quer nos incentivar e fazer a gente meditar e a valorizar aquilo que Jesus Cristo vivenciou na cruz do Calvário. Porque infelizmente vivemos uma humanidade, irmãos, um século, que as pessoas adoram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está bem longe dele. Muitas pessoas falam que creem em Jesus, mas na hora de colocar em prática o Evangelho, não fazem.
Quantas vezes um homem abandona Jesus por um churrasco, por poucas moedas, por um prazer do pecado, como Hebreus 11 vai nos dizer. Mas através desse sermão, o Espírito Santo quer fazer que a gente valorize aquilo que Jesus fez no Calvário, em nome de Jesus. Você pode estar perguntando, irmãos, por que Jesus passou por uma situação dessa? Ele vai citar o mesmo que está escrito em Salmo capítulo 22, versos 1. Deus meu, por que me desamparaste? Segundo o pastor britânico Matthews Henry, tem muitos que têm essa Bíblia do estudo em relação a este pastor, ele diz que os escritores usam a palavra bradou, porque naquele momento Jesus bradou em alta voz. Bradou, tradução no grego significa rugiu, rugiu como leão. Jesus naquele momento ele estava muito ferido, não somente por fora, mas por dentro. Por quê? Porque ele tinha que passar por todas as dores que a gente, como homem, passa aqui nessa terra. Você nunca se perguntou por que Jesus viu o seu pai José morrer e não o ressuscitou? Porque Jesus tinha que vivenciar a dor do luto. Porque Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Porque Jesus foi humilhado. Porque nós também seremos humilhados. Ninguém aqui pode dizer que Jesus não entende a sua dor, o seu ferimento, porque Jesus entende muito bem. Porque ele passou por todas as situações que passamos nessa terra. Inclusive foi abandonado pelo seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Mas por que Jesus foi abandonado por Deus? A resposta está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz: Ele mesmo levou o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O objetivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e não tem um cristão que tem que, todos os cristãos têm que entender isso, é que o objetivo de Jesus na cruz do Calvário foi o quê? Para salvar a mim e você. O objetivo dele é trazer salvação para todos aqueles que nele crêem. Irmão, Jesus não fica feliz de ver alguém indo para o inferno. Ele fica muito contente quando há salvação na sua casa, na sua família, com o seu relacionamento, seu cônjuge. Esse é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus na cruz do Calvário é que a gente, irmãos, e é sério, possamos deixar a vida do pecado, a vida da desobediência, a vida na qual separamos do Senhor, para que pudéssemos viver a justiça de Deus, ou seja, a obediência com Ele. Irmãos, o verdadeiro evangelho é o evangelho do arrependimento, é um evangelho que nos constrange, que fala que somos pecadores, que somos imerecedores da salvação, mas Ele pagou o alto preço na cruz do Calvário e nos deu vida eterna através dele. Somente através de Jesus Cristo que somos salvos. Mas isso, irmãos, é opcional. A salvação está aberta para toda a humanidade. Não tem um grupo exclusivo que vai ser salvo. Todos têm a oportunidade de ser salvos. A diferença é que nem todos tomam posse dela. Louvado seja o nome santo do Senhor, que te deu vida, dando vida à oportunidade de fazer uma escolha consciente. E que escolha é essa? Eu escolho viver a vida de Jesus Cristo, a obediência do Evangelho. Eu escolho me arrepender dos meus pecados, abandonar os pecados e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque esse foi o maior objetivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus lá na cruz, irmãos, Ele passou como culpado. Porque na verdade, quem deveria estar naquela cruz éramos nós. Era eu. Porque
Não foi Jesus que mentiu. Não foi Jesus que adulterou. Não foi Jesus que fornicou. Não foi Jesus que roubou. Não foi Jesus que assassinou. Mas na cruz do Calvário ele passou por todos esses pecados em nosso lugar. Fique sabendo, irmãos, se você hoje é uma nova criatura, tudo que o diabo quer ver é fazê-lo a olhar para o passado. E eu trouxe uma palavra do Espírito Santo para a sua vida. Não lembra do seu passado, porque nem Deus lembra mais dele. Você nasceu de novo, irmãos. Você, glória a Deus, decidiu aceitar a morte de Jesus Cristo na sua vida, esse presente maravilhoso que foi a graça dele. Então, neste momento, o que ele quer na sua vida é que você viva tudo aquilo que Jesus quer que você viva nessa terra. E o que ele quer que você vive, principalmente, a salvação eterna. A salvação eterna, irmãos. Podemos viver nessa terra com uma vida financeira muito boa, temos o melhor emprego, melhores casas, e devemos até buscar isso, não é errado. Mas não adianta nada termos isso e não termos a salvação. Não adianta, irmãos. O crente é feliz, sabe por quê? Porque ele sabe que se Jesus vier hoje, nós estaremos com ele para sempre. Se Jesus buscar a igreja hoje, seremos arrebatados. E o nosso casamento durará até 1000 anos, a nossa festa. E nós se alegraremos com ele. Eu não sei ainda quem aceitou ou não aceitou Jesus. Desde o começo desse sermão, eu já estou orientando a você, pelo Espírito Santo, a você meditar nessa palavra. O que vale a pena? Viver uma vida do mundo, irmãos, que nada pode te oferecer de bom, ou escolher viver uma vida plena no Espírito Santo, na certeza que se Jesus te recolher hoje, você vai estar na eternidade em Cristo Jesus. Porque Jesus foi abandonado pelo Pai? Porque Jesus, ele bebeu o cálice da ira do Senhor em nosso lugar. Ele decidiu, irmãos, beber o cálice da ira do Senhor em nosso lugar. Um dos textos mais conhecidos pelos crentes é Mateus 26:39, na qual um dos últimos momentos de Jesus aqui nesse planeta, como homem, ele estava no Getsêmani, orando a Deus. Seus discípulos haviam abandonado em oração, ele estava orando sozinho. E no Getsêmani ele estava passando por uma angústia muito grande. Muitos dizem, irmãos, erroneamente, que Jesus naquele momento do Getsêmani, até ele chegou ao ponto de suar sangue. Muitos pensam que ele estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo da cruz. Não. Na Bíblia, há vários textos dizendo, não temas. Como aquele que fala, não temas, tem medo. Jesus não estava com medo da cruz. Não estava com medo da humilhação e não estava com medo de Roma. O que Jesus não queria passar nessa terra era o abandono do Pai. Porque ele viu que diante dele tinha um cálice. E esse cálice se chamava cálice da ira do Senhor. Esse cálice era preparado para os filhos da desobediência, ou seja, para nós. Mas ele viu esse cálice e ele sabia que no momento que ele bebesse esse cálice, o Pai o iria abandonar. Porque na cruz ele iria levar todo o nosso pecado no madeiro. E neste momento o Pai iria abandoná-lo. Então quando Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, não me abandone na cruz. Se for possível, não me abandone neste momento difícil. Mas seja feito a tua vontade e não a minha. Não foi fácil para Jesus, irmãos. As pessoas pensam que foi fácil para Jesus ter morrido na cruz do Calvário, ter bebido esse cálice da ira. Jesus, como homem, não foi fácil. Ele pagou um preço muito alto para que os homens possam desvalorizar. Que coisa feia, né? Igreja,
Valoriza a morte de Jesus. Valoriza aquilo que Ele te deu. Você como pai ou mãe, ou você alguma vez já presenteou alguém com um valor muito alto, um valor significante, e a pessoa não deu valor no seu presente? Ou você não deu valor no presente que alguém já te deu? Irmãos, não é angustiante? Não é triste? Não é horrível? Não dá nervoso? Imagina quando Jesus olha aqui na terra e vê pessoas não valorizando a morte de Jesus Cristo. O alto preço que Ele fez. A dor que Ele sentiu na cruz, o abandono que Ele sentiu. E a humanidade não dando valor. Dê valor na morte de Jesus, pelo amor de Deus. Valoriza como um culto como este, dá glória a Deus, aleluia. Momento de orar, ore. Momento de louvar, louve. Momento de agradecer, agradeça a Ele. Porque não foi fácil. Nem Lula, nem Bolsonaro, nenhum presidente do mundo fez aquilo que Jesus Cristo fez pela humanidade, de se entregar a si mesmo por amor a todos. Ninguém. A pessoa de Cristo abandonado pelo Pai, era a dor mais dolorosa da crucificação. Lucas capítulo 22, 42 vai nos trazer outra narrativa do cálice, dizendo: Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Para quê? Para que possamos beber o cálice da salvação. Olha só, irmãos. Imagina comigo, tinha dois cálices. Um cálice da salvação e um cálice venenoso que era a ira do Senhor. Da salvação era de Jesus, o venenoso era nosso. E Ele fez o seguinte, Ele trocou. E Ele bebeu o veneno, que foi a ira do Senhor, e nos proporcionou a salvação eterna. Hoje, irmãos, novamente digo, você tem essa oportunidade maravilhosa de voltar para Jesus, de aceitar Jesus, de voltar nos eixos do Evangelho, porque o Espírito Santo é aquele que sonda cada coração. Às vezes, aparentemente, parece, nossa, que crentão, super-herói. Mas você sabe o que precisa melhorar por dentro. Você sabe aquilo que precisa ser endireitado. Então, graças a Deus que Deus te deu a oportunidade, irmãos. Porque hoje, quantos já não tem? Hoje, quantos já não tem? Nesse ano, já disse, acho que até para vocês da minha profissão, eu sou professor do Estado. Só esse ano, acho que eu já perdi 5 alunos de morte. 5 alunos. 5. Um amigo que suicidou esses dias. Uma amiga que infelizmente teve um acidente. Um aluno que acidentou ali em Marília e perdeu a vida. Outro aluno também. Irmãos, a nossa vida é como um vapor de fumaça, segundo Tiago. Estamos aqui, o amanhã só pertence ao Senhor. O importante é aprendermos a valorizar o hoje. O aproveitamento do hoje para endireitarmos, santificarmos e esperarmos o Senhor Jesus nos buscar. Medite, irmãos, silenciosamente com a sua alma. Se Jesus vier hoje, a substância do cálice da salvação está na sua vida? Medite. Se Jesus te buscar hoje, vai subir? Se Jesus querer a sua vida hoje, o que você tem preparado para Ele? É algo que possamos meditar todos os dias. Digo, irmãos, porque a Bíblia nos diz que quando Ele vier, vai pegar muitas pessoas despercebidas. Haverá 2 dormindo na mesma cama, um subirá, outro ficará. Haverá 2 trabalhando no campo, um subirá, o outro ficará. Cuidado, irmãos. Conserte-se hoje.
beba o cálice da salvação. Eu sei que tem homens e pessoas, graças a Deus que eu não conheço ninguém, né? Então o Espírito Santo vai sondando e vai falando, né, pastor? Infelizmente, tem muitas pessoas, em vez de beber o cálice da salvação, preferem beber o cálice da ira. Preferem se afastar do Senhor. Não entendo isso, irmãos. Quantas vezes a pessoa fala, Jesus é tudo pra mim? Será que é mesmo? Será que é mesmo tudo mesmo? Na hora do vamos ver, será que é tudo mesmo? Na hora de escolher um churrasco de filé mignon e tá 7 horas aqui dando glória a Deus, será que é tudo mesmo? Certo? Irmãos, lembra-te daquilo que Jesus Cristo fez pela sua vida, de onde Ele te tirou. O Espírito Santo está me revelando aqui, tem muitas pessoas que já eram para estar mortas aqui. Mas Deus te deu livramento. E você sabe que foi um livramento de Deus. E outras receberam um livramento que nem percebeu. Nem percebeu o livramento que Deus te deu. Sabe, o Espírito Santo trabalhando nos bastidores te deu um livramento que você nem percebeu, mas só vai saber lá no céu. Agradeça a Jesus por tudo que Ele fez na sua vida. Tenha um coração grato a Ele, irmãos. Ele é maravilhoso em nossas vidas. Eu sei que muitas coisas na terra acontecem, coisas erradas, coisas que nos frustram, sabe? Mas infelizmente tem muitas pessoas que quando acontecem muitas coisas erradas, culpam a Deus. Até parece que Deus tem culpa, né? Não, irmãos. Agradeça a Deus por até aqui Ele tem te sustentado. Até aqui Ele tem te colocado de pé. E se você está caído, Deus até aqui está te dando a oportunidade de se reerguer novamente e se colocar de pé em nome de Jesus. Vontade de Deus para a sua vida, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, olha só. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vontade de Deus é que todos sejam salvos. Salvos. Não tem um grupinho que vai ser salvo e outro grupinho, não. Todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, para os seus amigos, para a sua família, irmãos. E que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Indo na EBD vai conhecer muita verdade. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas eu lembro sempre, a escolha é sua. O que você quer para a sua vida? O que você quer escolher para a sua vida? Irmãos, o pecado, ele dá prazeres momentâneos. Pessoa que está fumando uma maconha, sei lá, algumas coisas assim, naquele momento vai dar um prazer para ele imenso, irmãos, mas depois que acaba a sensação, uma pessoa que embriaga, né, fica bêbado, bebe bastante, naquele momento, uma alegria que nem lembra às vezes, depois que vem a ressaca, aí fica complicado. Uma pessoa que mente, pode mentir, mas depois que descobrem a verdade, aquela vergonha, prazer é momentâneo, irmãos, é temporal, mas que Jesus preparou para a igreja é eterno. O que o diabo oferece para o homem é temporal, que Deus oferece para o homem é eternidade em Cristo Jesus. Não troque a eternidade pelo temporal. Escolha a eternidade. Oportunidades todos os dias vai ter, irmãos, para você abandonar. Oxe, que vai ter. Todo dia. Ou alguma tentação, alguma situação precária que você está vivenciando e não está suportando mais. Oportunidades vão ter. Lembra que Jesus Cristo é tudo para você. E se Ele é tudo, o resto é adicional em nome de Jesus. No
No final desse contexto, irmãos, Jesus, ele diz, Lama, lama, sabachthani, que diz, meu Deus, por que me abandonaste? Passou mais um tempo, Jesus, ele dá o último brado, que foi profetizado lá em Joel 3,14, né? Ele deu o último brado, que foi, está consumado. Mas o que significa essa palavra consumado? Ele traz alguns significados importantes. Primeiro, na linguagem grega significa tetelestai. O que significa tetelestai? Alguns significados como quando o pai dá uma ordem a alguém e o filho executa a ordem do pai e o filho pode dizer para o pai, pai, tetelestai. Ou seja, tudo que você pediu para eu fazer, eu fiz. Tudo que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, pediu para Jesus fazer, Ele fez. E finalizou na cruz do Calvário. A obra já está consumada, irmãos. Aqui há libertação para a sua vida. Aqui tem cura para a sua vida. Tem cura para a sua alma. Cura para a sua mente. Libertação do pecado. Você está no melhor lugar da terra, que é na presença do Senhor. Ele fez tudo, irmãos. Mesmo quando ele não queria, que é ser abandonado pelo Pai, ele teve que passar por uma situação dessa. Teve que passar por uma situação dessa. Outro significado de tetelestai no grego, que o judeu utilizava muito, era o significado seguinte: ele comprava uma propriedade, um terreno, uma casa, tinha um carimbo bem grande, e carimbava, e a letra do carimbo era tetelestai. Ou seja, a casa foi comprada, a casa está consumada, a casa é sua, e nós é dele. Somos propriedades dele. Você tem uma propriedade, irmãos? Você tem um carro, por exemplo? Você não pode fazer o que você quiser no carro? Por que Deus não pode fazer o que quiser na nossa vida? Não é verdade? Se Ele quer que a gente vá para a direita, vai para a direita. Se Ele quer que a gente vá para a esquerda, vai para a esquerda. Se quer que a gente venha na EBD, vem para a EBD. Quer que venha no culto, vem para o culto. A gente é dele, irmãos. Ele faz o que Ele quiser na nossa vida. Sabe qual é o problema de muitos homens? Quando falam homens, falam humanidade. É que quer estar no comando. E quando dá zebra, culpa ele. Quando dá errado, culpa ele. Não administra bem as suas finanças, fica endividado. Ai, Deus, eu vou desviar da igreja porque eu estou endividado. Não cuida bem do esposo, não cuida bem da esposa. Quando acontece o divórcio, ai Deus. Não pega uma doença, não cuida bem da saúde, ai Deus. Até parece que ele tem culpa, irmãos. Deixa ele estar no comando de nossas vidas, na sua vida. Ele sabe o que está fazendo, irmãos. O homem muitas das vezes não entende os planos de Deus, mas ele sabe o que é melhor para o homem. Exemplo clássico, acho que eu falei isso no último sermão aqui. Exemplo disso foi Jó. Jó não foi um dos homens que foi mais provado na terra? Tirando Jesus, foi Jó. Mas Jó não estava entendendo nada que estava acontecendo com ele, mas os planos do Senhor eram muito melhores do que Jó. Jó não entendia, mas Deus estava entendendo tudo. Talvez você entrou aqui não entendendo nada, irmãos, que está acontecendo na sua vida. Nada, nada, nada. Tem quantas vezes na minha vida, irmãos, eu oro, Deus fala não, e eu não entendo, mas eu falo amém, Deus. Amém. Coisas que só seja feita a tua vontade. Um dia eu fiquei muito bravo, muito triste, né? Porque quando eu casei, minha esposa imediatamente engravidou, foi uma festa. Meu sonho, o sonho dela era termos filhos. Foi uma festa, irmãos. Estávamos planejando um quartinho, já estava comprando alguma coisa ou outra. De repente,
aborto espontâneo. Ela foi para o hospital, deram uma injeção que não deveria dar para ela. Aí ela piorou e teve o aborto. Eu fiquei muito mal, irmãos. Naquele momento eu fiquei muito mal. Olhava as roupinhas da criança, olhava minha esposa com aquela cara, né? E eu tentando ser forte. E inclusive a criança ainda foi jogada numa descarga ainda pelo hospital, né? Infelizmente. Não era o protocolo, mas fizeram isso. Então foi um caos, irmãos. E eu, sem entender, perguntava para Deus: Deus, por quê? Eu não tive relação antes do casamento, casei certinho com ela, mas por que o Senhor permitiu tal coisa comigo? Né? E Deus não respondeu. Não respondeu nada. A vida que segue, né, irmãos? Traumas acontecem na nossa vida, mas temos que prosseguir. Se você estava num trauma da sua vida, prossegue. A vida continua, irmãos, independentemente da situação. Prosseguir também. E ela engravidou depois de algum tempo. Aí do nada Deus me responde, irmãos, com uma palavra até entre aspas seca, né? Respondeu. De tanto eu questionar também. Respondeu. Dizendo: se aquele não... Depois que nasceu o meu primeiro filho aqui, que nasceu, deu tudo certo. Ele falou o seguinte pra mim: se não tivesse tirado aquele, este não nasceria. Só isso. Agora diga pra mim, pergunta pra mim, se eu entendi o porquê Deus tirou o primeiro pra deixar o segundo nascer, não entendo até hoje, irmãos. Não sei. Porque Deus preferiu tirar o primeiro e levar para ele e ter permitido o segundo nascer. Eu não sei, irmãos. E não adianta ficar insistindo que talvez ele nem vai responder para mim, só lá no céu, se for da vontade dele ainda. Mas eu entendi que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que a gente não está entendendo nada. E realmente, irmãos, se o primeiro nascesse, o segundo não nasceria, né? A vida continua. Então, se você está neste momento, irmãos, de angústia, não entendendo aquilo que está acontecendo na sua vida, eu sei que é doloroso, mas mesmo assim agradeça a Deus pela sua vida, pela oportunidade que Ele te deu. Aprenda a ver as coisas boas da vida. Nem tudo é ruim, não, irmãos. Aprenda a ver as coisas boas na vida. O seu respirar, sabe? O pão de cada dia, a igreja que você tem. Seja um coração agradecido a Ele, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 2, 14 diz: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual alguma maneira nos era contrária, Ele tirou do meio de nós, cravando na cruz. 1 Timóteo 6,12: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Essa é a vontade de Deus para suas vidas. Combata o bom combate da fé. Sabe, um dia eu vou partir, vou perecer. Talvez morte normal, meu lugarzinho ali na Santa Faustina. Mas eu quero que as pessoas lembram de mim, e espero que as pessoas lembram de vocês, irmãos, como pessoas que combateu o bom combate, guardou a coroa, guardou a sua fé, foram exemplares. Os seus filhos e os seus parentes lembrarão como aquela pessoa era abençoada, né? Eu vejo a esposa do pastor Walter, como foi um homem abençoado, né? Um homem exemplar. Quando lembro dele, só boas coisas, né? Da sua filha também. Então é isso que devemos ter também como esperança, irmãos. Combater o bom combate da fé, ser fiel ao Senhor até o fim. E também, olha, é um chamado para todos, ó. Você foi chamado e fez boa confissão na presença de testemunha. Porque as igrejas evangélicas chamam na frente aqueles que aceitam a Jesus e reconciliam com Jesus. A palavra diz:
Confissão na presença de muitas testemunhas. A Bíblia diz que Jesus, se você envergonhar dele, se a gente se envergonhar dele, ele vai envergonhar da gente. Ah, vai. Se rejeitarmos a ele, chegar naquele dia que ele vai nos rejeitar também. Então, se você quer aceitar Jesus, tem que ser através de muitas testemunhas. Sabe, não é aquele Deus, eu aceito Jesus, amém. Não. Inclusive, irmãos, um dos meus maiores pecados, maior pecado, falo quantitativamente, quando eu era adolescente, era timidez. Pensa no menino tímido. Tem muita gente que está aqui, que estudava comigo na mesma escola, no Lidivone. A irmã ali também, né? Acho que as irmãs quase nem nunca me viu. De tão tímido que eu era, irmãos. Tímido, né? Tímido demais. Quando eu queria aceitar Jesus, sabe o que eu fiz? Quando eu era muito tímido. Eu cheguei pro meu pastor, que era o meu tio, e falei o negócio seguinte: pastor, quando você fazer o apelo, nem faz o apelo para mim, já me pega e já me puxa para frente. Porque tem que ser publicamente. Então, se houver alguém que ainda não aceitou Jesus, comece a meditar no seu coração. Sabe? Essa possibilidade de hoje você sair daqui diferente. Sair daqui uma nova pessoa. Ah, mas eu me desviei da presença do Senhor. Você tem a oportunidade de voltar para os caminhos do Pai. Ele está com braços abertos para te receber. Ah, mas eu sou uma dracma perdida. O que é uma dracma perdida? Eu sou crente, estou na igreja. Por fora tá tudo certo, mas por dentro só Deus sabe e você sabe também. Tem oportunidade de voltar para os caminhos do Senhor. Sabe? De dizer para Deus: Deus, eu confesso meus pecados, tal, me perdoe. Me ajude, Espírito Santo, a não fazer de novo. Esta é a vontade do Espírito Santo, o Espírito de Jesus para as nossas vidas. Fiquem de pé em nome de Jesus. Primeiro momento, eu vou fazer uma oração a vocês, e o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzindo como sempre. Nesse primeiro momento, irmãos, da oração, eu, pelo Espírito Santo, vos digo: agradeça a Deus. Primeiramente, seja um coração agradecido. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Ah, tem muita coisa ruim que eu não estou gostando, mas tem coisas boas, irmãos. E uma das melhores coisas é que Ele morreu na cruz do Calvário e te deu salvação eterna. E deixa Deus te usar poderosamente. Se você sentir, se Deus colocou no seu coração para colocar a mão em outra pessoa para orar, ore. Se Deus falou e cochichou nos seus ouvidos para profetizar, profetize. Seja um vaso usado nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Esses dias, irmãos, acho que mês passado, eu passei pelo médico para fazer um exame, a laringoscopia, que vê a garganta. Ele olhou minha garganta e ele falou assim: meu querido. Falei: meu Deus. Tem um caroço na sua garganta e eu te oriento que você não pode mais gritar. Falei: eita Jesus, para um crente pentecostal vai ser muito difícil. Estou me esforçando, né? Porque você precisa se recuperar da sua garganta. Mas vê se eu cancelei minhas agendas. Cancelei nada, irmãos. Porque eu sei naquele que eu creio, em quem eu tenho crido. Tive que aparecer até esses dias, essa semana, lá em São Paulo. Porque pelo estado eu fui barrado por causa da minha garganta. Olha só.